Boa noite a todos. Em nome do prefeito Vitório, cumprimento as autoridades aqui presentes, a vocês artistas. Agradeço a presença do Sérgio Martins pela disponibilidade, por estar aqui conosco e compartilhar o seu conhecimento acerca da Lei Paulo Gustavo. Bom, hoje é um dia muito especial, um dia importante para o município. Neste momento, estamos assumindo o compromisso publicamente com vocês, com os recursos da Lei Paulo Gustavo, que sem dúvidas é muito importante para a cultura de Betim. Na última semana, nós realizamos o cadastro do município enviando o plano de ação e agora estamos aguardando o termo de adesão para que o prefeito possa assinar. E, inclusive, desde o início, quando eu levei para o prefeito os assuntos relacionados à Lei Paulo Gustavo, ele pediu para conversar com vocês, artistas, os artistas que estavam nos procurando, e dizer que com certeza aceitaríamos este recurso e faríamos dentro das normas vigentes. Então, eu quero ressaltar aqui para vocês que estamos fazendo tudo dentro dos prazos, cumprindo os prazos conforme rege a lei, e a Secretaria de Arte e Cultura ela está à disposição, o governo está à disposição para auxiliar vocês neste processo, tanto que criamos um canal de comunicação para receber dúvidas e sugestões e, além disso, estamos promovendo hoje este encontro justamente para auxiliar vocês neste processo. Eu aproveito a oportunidade para dizer, prefeito, que estamos lançando neste momento um mapeamento cultural. A comunicação ela já estará disponibilizando este link, que é uma ferramenta criada justamente para conhecer melhor vocês artistas, para entender a demanda de cada um, conhecer a área de atuação e, de certa forma, já estamos nos adiantando para cumprir um dos requisitos da Lei Aldir Blanc, que esperamos que ela chegue até o município até o segundo semestre, ou no mais tardar no próximo ano. Então eu peço para que vocês entrem neste link, acessem, que preencham um cadastro e que nos auxiliem neste processo. No mais, eu quero agradecer a presença de todos mais uma vez, dizer que estamos à disposição para receber ideias, sugestões e para ter um diálogo que seja respeitoso. Muito obrigada, tenham um excelente seminário e boa noite. Ouviremos neste momento o presidente da Câmara Municipal, o vereador Léo Contador, que já se encontra no palco conosco. Boa noite. Prefeito Vitório Medioli, muito boa noite. Cleusa, Bruninha, mas em especial esse artista que está ali do lado, Serginho, militante da cultura do nosso município. Que Deus continue te abençoando. Tive o privilégio de participar com você numa audiência pública na Câmara, desse momento de discussão dessa nova lei, desse recurso que pode chegar para o nosso município. E hoje, você, Bruninha, recém-chegada na cultura, mas com uma competência muito importante para o setor, a gente ouvir, de fato, quem vai apresentar os projetos futuramente e que vai executar esse projeto no nosso município. A Lei Paulo Gustavo, nós tivemos na Câmara, se eu não me engano, no dia 22 ou 21, a apresentação do plano de meta para os próximos anos, para o ano 2024, e ela estava lá, dentro de uma das metas da Secretaria de Cultura. Você vê dessa responsabilidade, desse cuidado. Então, que hoje vocês, artistas, vocês, militantes da cultura do município de Betim, possam sair daqui ao final com esse encaminhamento e a gente poder, ao final desse seminário, consolidar uma proposta junto com a Secretaria de Cultura, apresentando para o governo federal, para que posteriormente, quando lançar aí o edital, com a orientação da Secretaria e vocês, no seu segmento, possa ser contemplado o maior número de artistas do nosso município e fazer valer essa lei tão bonita, num momento que foi criado, um momento difícil da pandemia, uma forma de reconhecimento com o Paulo Gustavo, mas uma forma de potencializar um recurso que estava parado há muitos anos e hoje chegando na ponta. Espero que a gente tenta, e aí disse que o Serginho, em outros momentos, que é uma da maior preocupação que eu tenho era a burocracia
para a celebração dessas parcerias e a burocracia que poderia criar em relação à prestação de contas desses profissionais. Então, cuidado que a gente tem que ter é não burocratizar o acesso ao recurso que vem do governo federal e chega a Betim para potencializar a nossa cultura. Boa noite, conto com a Câmara Municipal de Betim, como vereador e presidente da Câmara, poder ajudar vocês nessa construção daquilo que é direito de todos os artistas do município de Betim. Muito obrigado e boa noite. Para a sua fala, a vice-prefeita Cleusa Lara. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o nosso prefeito Vitório Medioli, nosso vereador Léo Contador, Brunina, secretária, também o Sérgio, que eu já conheço há algum tempo. Quero agradecer aqui a presença de vocês. Conheço algumas pessoas que estão aqui, alguns dos nossos bons artistas que nós temos em Betim, e a gente fica muito feliz da participação de vocês, porque essa lei, Paulo, ela também é uma conquista de vocês, é uma luta, de todo o Brasil. Vocês que foram muito acometidos, no período da Covid, a gente participou muito do sofrimento de vocês, tudo que aconteceu, e a gente fica feliz agora em contribuir. Este seminário, ele vem para esclarecer dúvidas, para ajudar a vocês que vocês já podem pensar, quais são os projetos de vocês, que é de muita importância esses projetos serem bem feitos para que eles sejam aprovados. Nós temos pessoas que possam, ao longo do tempo, ajudar vocês, quem precisar, para a gente tentar conseguir alcançar um número maior de artistas que nós temos aqui em Betim. Então, quero agradecer ao prefeito, à Bruninha, todo mundo, por poder ajudar a todos vocês, que são pessoas, cidadãos de Betim, e dizer que estamos à disposição. Boa noite a todos e muito obrigada. Finalizando os pronunciamentos, ouviremos o prefeito de Betim, Vitório Medioli. Boa noite a todos. Agradeço a presença de vocês, representantes da classe artística, que aceitaram o nosso convite para participar desse seminário, onde serão expostas por dois palestrantes a característica dessa lei Paulo Gustavo e as normas com que serão distribuídos recursos importantes que vêm do governo federal, de 3.400.000 reais, que foi anunciado, e também aproveitando para pegar carona nesse evento, mas paralelamente e colocar à disposição a lei Noemi Gontijo da Prefeitura, que será acima de 1.200.000 a distribuição. E seus critérios serão os mesmos ou serão complementares até para atender algumas categorias de projetos que não estão dentro das diretrizes da Lei Paulo Gustavo. Isso será discutido, mas a nível municipal nós temos uma possibilidade de adaptar. Primeiro discutimos a Lei Paulo Gustavo, que veio com algumas diretrizes que parece que serão modificadas, até porque a própria classe artística se pronunciou pedindo modificações. O primeiro projeto praticamente reserva ao audiovisual quase a totalidade, ou 75%, 80% dessa verba. De qualquer forma, nós seremos executores das diretrizes que o governo federal dá e, dentro da possibilidade de modificar, ampliar, complementar, fazer aquilo que for possível, nós faremos. E depois temos uma sobra da lei
Noemi Gontijo, cada município, que dará certamente mais de 1.200.000. Nós não temos um número porque depende de uma conta aí, mas pode até superar esse valor. No ano passado foram distribuídos R$1 milhão em vários projetos de valor unitário de cerca de 15 mil reais. E vamos ver se esse ano, depois da Paulo Gustavo, o que vamos poder fazer. Mas pretendemos deixar, depois da discussão desta lei federal e da regra com que serão atendido a classe artística de Betim, complementar com outra. Eu garanto uma coisa, que no passado recebemos também queixas da própria classe artística que determinadas verbas foram a pessoas que tinham grau de parentesco com aqueles que estavam dentro da comissão, que decidia a destinação de verba, ou outros que trabalhavam dentro da própria Secretaria da Cultura. Esse ano não vai acontecer, não. Nós recebemos no ano passado esse tipo de queixa, verificamos que houve algumas irregularidades e vamos garantir a todo esse processo absoluta transparência e ainda um certificado, que não haverá compadrio ou facilitações ou nepotismo na distribuição desta verba. Os melhores projetos serão aqueles apoiados e cada um tem democraticamente todo o direito de participar e de apresentar aquilo que é o seu pensamento, o seu desejo, o seu projeto, e nós, como prefeitura, de dar absoluta, total e restrita transparência a todo esse processo, que a coisa possa atender a todos da maneira melhor possível. Eu agradeço a presença aqui no palco de Sérgio Martins, que é o coordenador do escritório do Ministério da Cultura aqui em Minas Gerais, que estão se instalando, estão me explicando, ainda não tem uma sede definida, mas ele também acumula um cargo de membro da Comissão Permanente do Terceiro Setor da OAB Minas Gerais. Depois haverá uma palestra, mais que palestra, uma explicação que possa orientar a todos vocês, do Igor Assi, que é o subsecretário de Cultura do Estado de Minas Gerais, que está a caminho, a visão que daqui a pouco estará presente. Começaremos com primeiro uma palestra do Sérgio Martins, no final será aberta a palavra. Eu sugiro que seja um ato bem pragmático, né, bem conciso, para deixar claro que esse é para ouvir, né? Depois vamos apresentar uma proposta para que seja ainda discutido. Hoje temos também redes sociais, internet e outros meios para discussão, para que isso possa agradar a todo mundo. Em termos da lei Noemi Gontijo, os critérios são corretos da distribuição. Tem que, entretanto, dirigi-la, né, sem favorecimento. A análise tem que ser correta. No ano passado, eu sei, foi a primeira vez que eu, pessoalmente, como prefeito, dentro das minhas atribuições, prestei um pouco de atenção ao lado técnico da coisa. Tem artistas que apresentaram projetos de maneira que não era possível distribuir, mas a verba foi distribuída. Você poderia ter ido a mais artistas, talvez com um valor um pouco menor, mas por atendido, me parece, 68 projetos. De qualquer maneira, de maneira bastante técnica e precisa. Esse ano esperamos de atender mais, ou será mais valores, os critérios poderão ser não um único valor, mas proporcional à consistência também do projeto, 2, 3 valores, digamos 10, 15, 20, porque tem projetos que com 10
consegue se executar perfeitamente. Outro que merece, desde uma amplitude maior ou um gasto maior no projeto. Isso aí será feito e depois também será disponibilizado todo o critério e análise feita, né, para poder garantir que cada um de vocês, querendo ser, seja um fiscal dessa distribuição de recursos. Isso que eu queria dizer, e vamos daqui a pouco deixar a palavra ao Sérgio Martins, que nos esclarecerá muitas das diretrizes que gostaríamos de entender. Muito obrigado, fique com Deus, uma boa noite. Senhoras e senhores, neste momento convidamos as autoridades do palco para tomarem assento das cadeiras reservadas deste auditório para o início da palestra. Esclarecemos que um dos palestrantes esperado nesta noite, José de Oliveira Júnior, diretor de Economia Criativa do Estado de Minas Gerais, não pôde estar presente devido a um tratamento de saúde. Para a primeira palestra, convidamos o membro da Comissão Permanente do Terceiro Setor da OAB Minas Gerais e coordenador do Escritório do Ministério da Cultura em Minas Gerais, Sérgio Martins. Pessoal, boa noite. Primeiro, fazer aqui a minha audioapresentação, né? Eu sou um homem negro, estou de paletó azul, uma bota marrom, calça jeans, uma camisa meio de escama e, né, Sérgio Martins, mas popularmente conhecido aqui no mundo da música, colega de vocês, né? Mais de 20 anos que eu atuo na área cultural aqui no município, e para mim é de muita alegria estar aqui. Assim como o Léo disse, né, fomos colegas aí desde meninos, e o Léo sempre ele traz na fala dele, ele fala lá do Salão do Encontro, onde ele estudou, também estive lá, e como que a educação infantil, como que esses espaços são importantes para ir formando pessoas que vão ocupando espaço e fazendo da nossa cidade uma cidade muito boa de se viver. Então eu vou rapidamente resumir aqui como que eu cheguei nesse lugar, né? Porque eu atuo aí na cultura já há muitos anos, somos fundadores lá da Casa Cultural Dona Antônia, então a gente participa ativamente da vida cultural da cidade, e me foi feito o convite para coordenar o Ministério, o escritório do Ministério da Cultura, que vai funcionar em Belo Horizonte. Eu falava ali com o prefeito, vai funcionar no Conservatório da UFMG, a gente está em tratativas, os escritórios, eles não existiam em todos os estados. O governo federal resolveu, numa política de descentralização da cultura, fazer os escritórios como forma de ser um elo entre os fazedores de cultura, municípios e estado. E a primeira tarefa é colocar os recursos da lei Paulo Gustavo para poder rodar e gerar empregos, que a gente sabe que a cultura é muito importante para a geração de emprego e renda, além de trazer arte para a gente. Betinho, vou parabenizar já de antemão por ter feito o cadastro do plano de ação. Vários municípios ainda não fizeram, isso é um passo importante, né? Lá no Ministério a gente tem falado, nós estamos trabalhando ainda de forma remota. A grande tarefa é tentar atingir 100% dos municípios para que eles façam adesão. Então nós estamos nesse momento, Betim já aderiu, né? Já escreveu o plano. E aí agora nós vamos partir para o ponto, depois disso tem a assinatura de um termo de adesão, e aí vai para já para os editais propriamente ditos. Então é uma regra geral, né? Descentralização desde a pandemia, com Aldir Blanc 1. Houve esse novo formato, descentraliza recursos do governo federal, da União,
direto para os fundos estaduais de culturas e fundos municipais. E quem gerencia, quem vai fazer os editais, quem vai operacionalizar a lei é em nível local e nível estadual. Então isso foi inédito, é um recurso gigantesco, né? Mais de 3,8 bilhões de reais, com uma maior fatia para o audiovisual, porque o dinheiro vem do fundo do audiovisual, o principal valor. E são detalhes mais técnicos que eu acho que o importante aqui hoje é nós caminharmos mais no sentido de entender, né, o que esse recurso, o que os fazedores de cultura poderão utilizar. Então eu vou seguindo aqui, mais uma vez, né, muito feliz. Então, apareceu essa oportunidade, então nós temos aí de Betim, nesse momento, espero que por um bom tempo aí, um representante do Ministério da Cultura, e podem ter certeza, né? Eu vou ter um olhar especial para a nossa cidade. Não posso deixar de falar isso. É muito importante, né? Então é o seguinte, olha, os recursos da lei da LPG, eu acho que para quem está acompanhando, né, já deve ter visto aí falar. Então o audiovisual tem 2 bilhões e 797 milhões, e as demais áreas 1 bilhão e 65 milhões. Ah, tá. Oi. Aqui é mais fácil para eu ir lendo. Então, o audiovisual, 2 bilhões, né, 2,7 bilhões ali, mais arredondando, e 1,65 bilhões para as demais áreas culturais. Pode passar, por favor? Então, nessa questão do audiovisual, a própria Lei Complementar 195, ela já trouxe como que vai ser distribuído esse recurso. Então, fica ali 1,9 para apoio a produções audiovisuais de forma exclusiva ou em complemento e outras formas de financiamento, inclusive aquelas originárias de recurso público ou de financiamento estrangeiro. 447 milhões para apoio a reformas, restauros, manutenção e funcionamento de salas de cinema. Não vou ficar lendo tudo ali, porque esses materiais, pessoal, estão todos no site do Ministério da Cultura, tá certo? Cumprimentar o nosso amigo Igor que está chegando, secretário de Cultura. Igor, seja bem-vindo, Betinho. 224 ali, 7 para capacitação, formação, qualificação em audiovisual, apoio a cineclubes, realização de festivais, de mostras de produções audiovisuais, realização de rodadas de negócios para o setor audiovisual, memória, preservação e digitalização de obras ou acervos audiovisuais, apoio a observatórios, a publicações especializadas, a pesquisa sobre audiovisual, dentre outros. Pode passar, por favor. 167,8 destinados exclusivamente aos estados e ao Distrito Federal. O que é importante, né? Que é o que eu havia falado ali. No mesmo formato do que foi a Aldir Blanc 1, então, você tem a fatia que vai para o estado, que vai lançar editais, tem um acúmulo aí já com o CONSEC, com o Conselho de Cultura, tem participado de diversas lives lá promovidas pela Secretaria de Cultura, e aí e o município tem a sua parte. Pode passar, por favor? As demais áreas, que é o artigo 8º da lei, que é 1 bilhão e 65 bilhões. Então é para o apoio ao desenvolvimento de atividades de economia criativa, de economia solidária, apoio a agentes, a iniciativas, cursos, produções. Eu não vou ler tudo, porque eu acho que o importante aqui é só vocês entenderem que a maioria do recurso dos 3,8 bilhões, ele está voltado para a área do audiovisual e 1 bilhão e 65 para as demais áreas. Aí vai entrar diversas áreas. Então você vai ter as culturas populares, você vai ter a música de forma geral, né? Então você vai ter esse recurso atendendo as demais áreas. Tem um ponto importante aí nesse 1 bilhão e 65 milhões, que esse valor ele está regulamentado pelo decreto do fomento. Então ele tem uma especificidade, né, que ele não está regulamentado pelo mesmo decreto que regulamentou os recursos do audiovisual. Então aqui tem algumas particularidades em relação à aquisição de bens e serviços, que foi principalmente de bens, né, de equipamentos, que isso foi uma questão que deixou todo mundo, pegou de surpresa na Lei Aldir Blanc 1, foi uma luta lá com a execução, mas agora isso já está mais claro. Aqui sim vai poder ter aquisição de equipamento, obviamente respeitando a lei federal. Pode passar, por favor? E aí, importante, né, como nós estamos aqui em Betim, então aqui tem um recorte. Então, dos recursos, seguindo a mesma regra lá da Lei 195, então Betim, o prefeito já tinha falado mais cedo, irá
o Betim vai receber R$ 3.411.352,34, seguindo a mesma lógica, a mesma divisão. Então, o audiovisual tem 2.427.859,46 e demais áreas culturais 983.492,88. Isso o prefeito, o governador não tem como mudar. Isso já está na lei federal, então só segue a divisão. Esses materiais estão todos no site do Ministério da Cultura. Então ele demonstra, tem cartilhas, agora já saiu cartilha do audiovisual, já tem cartilha, já temos cartilha das bibliotecas e vão sair muitos materiais, tanto orientando os municípios e estados, quanto orientando os fazedores de cultura. Beleza? Pode passar, por favor. E aí, seguindo a mesma linha, né? Então, audiovisual, artigos 5º e 6º da lei, 1,8 para apoio às produções audiovisuais, a mesma lógica. 413.114 para apoio a reformas, restauros, manutenção e funcionamento de salas de cinema. 207.410.22 para capacitação, formação, qualificação. Isso tudo está no site do Ministério da Cultura, tá, gente? É importante saber disso, tem cartilhas, tem muito material e é importante os artistas se movimentarem, né? Porque os projetos precisam ser bem feitos para que tenha condição de chegar ao recurso e depois ser prestado conta. Pode seguir, por favor. Então, demais áreas culturais, como eu havia dito, 983.492. Eu vou ler o enunciado dele todo, que é o seguinte: olha, para apoio ao desenvolvimento de atividades de economia criativa, de economia solidária, apoio a agentes, a iniciativas, a cursos ou produções ou a manifestações culturais, inclusive a realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por redes sociais ou de plataformas digitais, e a circulação de atividades artísticas e culturais já existentes, desenvolvimento de espaços artísticos e culturais, de microempreendedores individuais, de microempresas e de pequenas empresas culturais, de cooperativas e de instituições, de organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social determinadas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Então, assim, é muito importante nós trazermos, eu procurei falar aqui de maneira mais sucinta e objetiva, esses materiais estão todos no site do Ministério da Cultura. O escritório, eu não sei nem se o Igor já estava sabendo, o escritório está em fase já da gente implementar o espaço físico, vai funcionar no conservatório da UFMG, o Igor, isso. E aí nós vamos ser um elo com o Estado, né? Então eu tive o convite de coordenar lá o escritório em Minas Gerais. Nós somos 27 coordenadores em nível do Brasil, 26 estados, mais um Distrito Federal. Qual que é o intuito? Democratização, o acesso, encurtar o caminho, porque a gente sabe, eu estou saindo do lugar de sociedade civil, né? Eu falei que somos fundadores da Casa Cultural Dona Antônia, indo para um outro, agora eu estou deixando minhas atividades lá na Casa Cultural Dona Antônia. Nós tivemos a felicidade de ser contemplado no credenciamento da Lei Aldir Blanc em um dos pontos de cultura, recebemos lá R$140 mil. Eu acho que é importante o Igor trazer isso aqui que o Estado fez, é uma coisa muito importante, talvez o município possa seguir isso aí. E assim, a lei pressupõe participação, fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura. Nós temos agora, nesse momento, a Lei Paulo Gustavo, mas o Ministério está trabalhando para agosto, no máximo setembro, já fazer o decreto da Lei Aldir Blanc 2. Então, nós, né, falando de Betim, teríamos aí, para esse ano, em torno de R$6,8 bilhões, porque a Aldir Blanc são R$3 bilhões também de fundo a fundo. O que é interessante da Lei Aldir Blanc 2? 5 anos. Ela vai perdurar por 5 anos. Então, artistas, colegas, meus colegas da música, do artesanato, da economia criativa, né? Muitos de vocês aqui, talvez a maioria, me conhece de muita atividade, e então tem que se preparar, né? É muito importante se preparar. O que, como, já encerrando aqui a minha participação nesse primeiro momento, o que, como coordenador do Ministério, lá do escritório, eu quero dizer? O escritório, ele vai ter um papel de ser elo entre o Ministério da Cultura e os municípios e o Estado, e também aos fazedores de cultura. Então nós vamos ter lá técnicos para poder ajudar
em elaboração de projetos, prestação de contas, para destravar, para que o recurso chegue, porque a gente sabe que recurso investido na cultura, ele transforma, além de transformar a vida, ele gera emprego, ele gera muita coisa. Ontem, eu estive lá na Assembleia, na Assembleia Fiscaliza, o secretário de Estado estava lá falando sobre números importantes, o secretário de Estado de Cultura e Turismo, que a cultura, assim como o turismo, traz. Então, eu quero agradecer muito, contem comigo, como eu sou daqui de Betim, contem comigo mais um pouco, e nós vamos estar juntos aí nessa batalha de colocar esses recursos para funcionar e a gente ter muita cultura na cidade. Obrigado. Para proferir a próxima palestra, convidamos o subsecretário de Cultura do Estado de Minas Gerais, Igor Assir. Igor atua há 13 anos na gestão de projetos socioculturais e programações em espaços da cidade de Belo Horizonte. Atualmente está como subsecretário de Cultura do Estado de Minas Gerais, depois de ter ocupado a Superintendência de Fomento Cultural, Economia Criativa e Gastronomia do Estado de Minas Gerais por 10 meses. Trabalhou anteriormente na maior empresa do país que injeta recursos na cultura por meio de captação de pessoas físicas, proporcionando geração de renda em vários segmentos e profissões da cidade de Belo Horizonte. Professor de Economia da Cultura, comprometido com a boa utilização dos recursos para o melhor empreendimento nos equipamentos culturais da cidade. Especialista na escrita de projetos e orçamentos para diversas leis de incentivo. Obrigado. Gostei dessa. Depois eu quero essa aí. Não sei quem encaminhou, mas capricharam nessa apresentação. Chegar ao fundo mesmo essa apresentação. Boa noite a todos, boa noite a todas também. É um prazer muito grande estar aqui em Betim, município da nossa região metropolitana, que é muito importante para gerar emprego e renda, sobretudo na parte cultural e na parte turística, que nós estamos trabalhando tanto. Agora falei para o Gustavo, falei que vai vir da Leo de Blanc, que o Sérgio falou. Ele economizou bastante palavras, que eu ia falar, eu trouxe uma apresentação, até mostrei. Estou aqui com a minha superintendente de biblioteca de museus também, a Séria, que está por aqui. Ela deu uma escapulada, aqui está por ali sentada. Mas eu não vou precisar mais mostrar minha apresentação, porque o Sérgio economizou, e eu te agradeço, Sérgio, porque são exatamente esses números que nós vamos trabalhar aqui no município de Betim. E eu vou falar então referente ao Estado de Minas Gerais com o município de Betim, como que nós estamos trabalhando com o cronograma das ações que nós fizemos até agora, a importância do Ministério da Cultura, porque eu sempre falo, se nós fizermos a Lei Aldir Blanc sem o Ministério da Cultura, não tenho a menor dúvida que nós faremos a Lei Paulo Gustavo com o Ministério da Cultura ainda melhor. Nós temos uma referência, fico muito contente de saber que o nosso conservatório está na UFMG, eu não sabia, sou muito amigo da Roberta, fizemos diversas reuniões no Ministério da Cultura referente a esses comitês da Paulo Gustavo, e sabendo agora que é na UFMG, não tenho a menor dúvida que nós estaremos mais conectados para que a gente consiga gerar esses empregos e rendas por meio da Paulo Gustavo. Por quê? Eu sempre falo que fazer a cultura, quando vocês, do lado artístico, e por meio do audiovisual, que é a Paulo Gustavo, a gente ainda está falando de uma lei emergencial. A Lei Paulo Gustavo é ainda uma lei emergencial. A Lei Aldir Blanc não, a número 2. Ela já não é considerada uma lei emergencial. E por isso que ela se caracteriza como um programa de cultura. É como se nós estivéssemos voltando com o Fundo Federal de Cultura, que nós não estamos trabalhando já há algum tempo com o Fundo Federal de Cultura. E ele retorna com esse programa de 5 anos. Eu posso falar um pouco também o que eu penso, qual é o programa do Estado referente à Lei Aldir Blanc e esse cronograma também das ações. Mas a Lei Paulo Gustavo, nós fizemos até agora um princípio básico, que é escutar a sociedade civil. Quais são as principais demandas? Porque falar ao município, que não é o caso de Betim, mas falar que o município não tem audiovisual, isso é a principal mentira
que nós escutamos. Todo município tem audiovisual. Qualquer prefeito pode fazer edital de audiovisual. Nós não queremos devolver nenhum recurso para o governo federal, por mais que sejamos próximos. O recurso tem que ficar aqui no estado de Minas Gerais, o recurso tem que ficar aqui nos municípios, o recurso tem que ficar aqui no município de Betim. Se nós temos 3 milhões vindo, e eu já soube que vocês fizeram um plano de ação e que já está aprovado pelo Ministério da Cultura aqui para o município de Betim, os 3 milhões eles têm que ser executados no município de Betim. A gente já soube, pelo Itaú Cultural recentemente, na verdade, quem trabalha com cultura, como nós todos, quem trabalha com cultura sempre trabalhou com cultura. A gente gera emprego, é figurino, é sonoplasta, é cenário, é a pipoca, é restaurante, quem vai depois. Enfim, é um ciclo econômico criativo que gera muito emprego e renda. A gente sempre soube disso, mas o Itaú Cultural agora mostrou para a gente indicadores de fato que quem trabalha com cultura é responsável por 3,11% do PIB nacional da cultura. Isso é mais que o setor automobilístico do país. E um pouquinho atrás do setor da engenharia civil, da construção civil. Ou seja, se pudesse exportar cultura, seria um grande poder econômico, não tenho a menor dúvida disso. E aí, quando a gente volta para Paulo Gustavo, com os 3 milhões de reais que serão investidos aqui no município de Betim, nos 4 incisos, e um município que não tem audiovisual, eu pergunto para o prefeito que não quer, acho que é um contrato apenas, um prefeito que não quer cadastrar o seu plano de ação, qual o município que não tem um celular, por exemplo? Porque um edital pode ser feito por meio do audiovisual com seus aparelhos telefônicos. Basta o secretário municipal querer fazer o edital, basta o prefeito querer fazer o edital, basta o prefeito querer fazer com que o recurso fique na cidade. E você pode gerar sua criatividade para vários setores, vertentes, para fazer essa questão da Paulo Gustavo. E não somente no celular, porque nos 4 incisos, e aí falando da produção audiovisual, que é o primeiro, talvez o mais importante, que vai gerar um ciclo econômico criativo e que o Sérgio pode confirmar isso, e que é viabilizado a maior parte desse recorte do recurso da Paulo Gustavo. Nós temos uma outra parte que é o capital, é adquirir bens. Nós tínhamos uma diferenciação muito grande na Lei Aldir Blanc, que era a diferenciação do custeio e capital. E existem alguns empecilhos ainda, porque eu defendo muito, porque, por exemplo, quem comprou o projetor, e existem algumas justificativas para isso, para fazer a execução de algum espetáculo, a compra do projetor, que é audiovisual, ela é estabelecida como a compra de um capital. Mas se foi para um espetáculo, ou se foi utilizada para apenas a produção, ou para uma amostra de cinema, ela foi considerada como custeio porque ela foi um serviço, uma prestação de serviços. E você acaba não podendo ter comprado o projetor. E aí você tem que devolver o dinheiro do projetor, que é absolutamente uma loucura. Porque se você alugasse o projetor, sairia mais caro do que a compra dele. E aí os artistas vêm defender isso, e vêm defender com muita clareza e com argumentos que o Estado acatou com todos os argumentos. Quem aqui teve esse problema, e é uma das coisas que a sociedade civil levantou nessa escuta da Paulo Gustavo, e é onde que eu ainda estou nessa parte do cronograma, para que a gente pudesse não ocorrer com o mesmo problema nos próximos editais. A diferença do custeio e do capital tem que ser claro. E agora a gente pode comprar. Agora pode ter itens. Agora a gente pode adquirir bens. Obviamente, estabelecendo percentuais. Obviamente, a gente tendo tetos. E, obviamente, não tendo lucratividade com aquele produto. Isso tudo está bem esclarecido nos editais. Mas é um passo enorme. É um passo enorme na Lei Paulo Gustavo. Ainda na escuta da sociedade civil, como Estado, nesse cronograma, a gente tem o terceiro inciso, que são as salas de cinema.
Nós temos aqui no estado de Minas Gerais 853 municípios no nosso estado. Nós não temos mais de 500 salas de cinema ou mais de salas de cinemas em todo o estado de Minas Gerais. Só que mesmo assim, é necessário que o município que não tenha sala de cinema precisa fazer um edital ou um chamamento para que registre que aquele município não tem uma sala de cinema para fazer a distribuição do recurso entre os incisos dentro do mesmo artigo, porque é proveniente do mesmo fundo. Não é isso, Sérgio? E foi e aí eu abro um parênteses. Uma vez por mês, os secretários de cultura de todo o país se encontram em cada estado, justamente para a gente poder conversar sobre como anda cada estado. E o último encontro foi no Rio Grande do Sul, onde que a nossa ministra Margarete Menezes também participou, junto com a Roberta e com toda a sua comitiva, onde que a gente fez essa toda troca dessas informações que a gente trouxe da sociedade civil. E várias informações foram colocadas, tanto é no decreto, recompostas, para que a gente pudesse utilizar os nossos editais quanto município. Não adianta, gente, não adianta ter um percentual de 4% no estado como o Acre para fazer a contratação de servidores, busca ativa, trabalho administrativo, quanto 4% de um estado como Minas Gerais. É muito diferente. Por isso que aumentou para 5%. E o teto dos valores também foi diferenciado. Minas Gerais, depois dessa escuta da sociedade civil, com esse cronograma, nós teremos agora mais funcionários por meio do recurso da Paulo Gustavo, que é permitido. Nós teremos uma busca ativa. Nós teremos funcionários da INGS, que aí eu entro nesse cronograma, para o repasse dos recursos para os municípios não serem somente efetivados com a colocação dos editais nas ruas, mas para que a prestação de contas, que é tão preocupante, entre aspas, em suas execuções, seja bem efetivada quanto o recurso. A Lei Aldir Blanc, ela foi um sucesso em Minas Gerais, e ela é um sucesso em Minas Gerais, reconhecida no país inteiro, porque a gente não só colocou o dinheiro na rua, como a galera prestou contas legal. Foi um formulário que nós fizemos interessante. E é como funciona com os congados, com as folias de reis, com as comunidades quilombolas, com a capoeira. Basta fotografia, basta vídeo comprovando que você executou aquele objeto. Obviamente com inserção daquelas rubricas do recurso. Mas nada comparado com o meu fundo estadual de cultura, que é altamente burocrático. Quem aqui já entrou com o projeto na minha lei do Estado de Cultura? Uma pessoa. É fácil? Claro que não. No fundo estadual de cultura, uma pessoa. Também é muito difícil. Conseguiu o recurso? Conseguiu? Quando foi? Qual edital? Desperta? Ah, claro. Editais pelo Fundo Estadual de Cultura ou minha lei de sentido estadual de cultura são altamente burocráticos. E pela Paulo Gustavo, com a continuidade da Lei Aldir Blanc, escutando a sociedade civil, a gente diminuiu consideravelmente a burocracia e vocês não têm a menor dúvida disso. Depois dessa parte da sociedade civil, nós temos uma comissão que foi dividida com subcomissões em cada uma das categorias. Circo, porque temos um recurso para eles, além do audiovisual, obviamente, também temos para artes cênicas como um todo, a música, a parte do patrimônio material, a parte do patrimônio imaterial, e cada subcomissão está trazendo as suas demandas. E cada edital será construído, os editais do Estado serão construídos com o nosso Conselho de Cultura, o CONSEC. Nada imposto pelo Estado, como foi feito pela Lei Aldir Blanc, da mesma maneira. O recurso deve chegar agora, no próximo, hoje nós estamos em julho e agosto, o recurso já deve estar chegando, inclusive as contas bancárias estão sendo abertas,
E a nossa expectativa é que os editais estejam na rua até agosto e que vocês consigam os recursos até outubro da Paulo Gustavo. Eu falo referente à lei do Estado de Minas Gerais, com a Paulo Gustavo. Não deixe, primeiro, referente aos 4 incisos, a produção audiovisual é interessante, mas não pensem que teremos diferenciações entre municípios com IDH diferentes. Eu não posso pensar que Tiradentes, Diamantina, Juiz de Fora, Uberlândia, Uberaba, Betim concorra igualmente com, sei lá, com Cruzília, com São Tomé das Letras, isso é desleal. Por isso que nossos editais do Estado terão uma diferenciação de IDH, e vocês perceberão isso. Além de vocês também perceberão que teremos também a minoria, o percentual mínimo que o governo federal está exigindo, não só no edital do MINC, mas nos editais de fundo também. Então tem a parte dos povos originários, tem a parte dos povos negros, tudo isso será composto de editais do Estado, que os municípios também terão que cumprir. E é sempre muito bom lembrar. Cada vez mais necessário. Após a publicação dos editais do Estado, isso eu falo agosto, setembro, eu acho que no mais tardar no mês de agosto, com o pagamento até outubro, esse é o nosso compromisso. Tem a parte da prestação de contas, já recebendo o recurso da Lei Aldir Blanc, com a parte do decreto, que é o compromisso que foi feito pelo governo federal. E aí nós teremos 5 anos subsequentes para criar o programa. Mas a minha pergunta é, como subsecretário de Cultura do Estado, a minha maior preocupação não é colocar o dinheiro no bolso de vocês executarem a produção de vocês, seja um curta-metragem, seja um documentário, que também é muito interessante, seja um cineclube, seja uma TV pública, seja uma formação, seja uma capacitação, que também faz parte de um dos incisos do audiovisual da Paulo Gustavo. Eu tenho que pensar em política pública. Eu tenho que pensar em dar continuidade no que está sendo produzido por vocês. Essa é a maior preocupação do Estado. Então, como preocupação do Estado, o que nós estamos fazendo, já propondo na Paulo Gustavo? Terão mostras organizando curtas-metragens, documentários e filmes de toda a Paulo Gustavo, em várias regiões do estado de Minas Gerais, para que vocês possam circular com seus filmes, porque não adianta nada produzir sem ninguém ver. Não adianta nada vocês fazerem filmes sem ter espectadores, telespectadores, para que possam assistirem os seus filmes. Então, a circulação dos seus curtas-metragens será uma obrigação nossa como política pública para circular esses filmes, primeiramente no estado de Minas Gerais e depois no país. E isso é um compromisso, inclusive, nosso entre os secretários de cultura. A gente pensa, inclusive, em fazer um edital de intercâmbio entre os estados, para que vocês possam circular com seus filmes produzidos no país, mostrando o que produziram na Lei Paulo Gustavo. Isso é política pública. E aí, na parte de capacitação, criar workshops mostrando o intercâmbio também. E como capital, quando vocês fazerem os seus equipamentos, caso sejam os municípios, que não é o caso de Betim, mas os municípios que reconstruírem, reformarem os seus cinemas, o Estado entrará com a parte dos filmes, que não é uma questão monetária tão fácil. E aí nós faremos mostras também de cinemas nesses municípios, colocando cinema não só ao ar livre, mas também fazendo mostras nas escolas estaduais, que é uma parceria com o sistema de educação que nós temos trabalhado bastante. Quem tem acompanhado as redes sociais do Estado de Cultura tem percebido. Esses são os passos. Primeiro, fazer a distribuição dos recursos da Paulo Gustavo e vocês executarem. Segundo, a gente construir políticas públicas a partir desses recursos, para que isso possa, pelo menos, ser longínquo ao longo de 3, 4, 5 anos, para que possa circular, gerar emprego e renda, vocês ganharem ainda mais dinheiro. Isso é política pública.
Tá? E nós estamos, obviamente, de braços abertos, ouvidos abertos também, de ideias novas, para que a gente possa construir juntos. Eu vou deixar aberto, porque já que metade do meu tempo foi com os valores, para que eu possa tirar dúvida de vocês. E aí fica aberto também ao Sérgio também, se tiver alguma dúvida com o Sérgio. Opa, pode falar. Vamos bem organizar, né, para ser produtivo para todos. Vamos deixar o microfone aberto ao público. Eu gostaria de convidar as pessoas que querem falar a chegar até aqui, pegar esse microfone e, para poder ouvir maior número de pessoas, limitar o pronunciamento a 2 minutos, ok? Nós queremos dar uma meia dúzia de pessoas. Você pode ter muitos querendo também colocar questões, porque normalmente a primeira meia dúzia de pessoas já esgotam as dúvidas, né, normalmente. Mas podemos fazer mais uma rodada e chamar mais pessoas. Também, se perguntas fossem enviadas por escrito, né, nós podemos deixar aí por escrito as perguntas, faremos uma seleção delas, seriam respondidas, também se eu deixar o e-mail, vamos responder depois por e-mail. Tá? Entendo que, de qualquer maneira, tudo aquilo que está disponibilizado nas redes sociais, onde é que está o Igor? Está aí o Igor. Então, nas redes sociais, o Igor vai poder responder. Nós vamos fazer o máximo esforço para poder esclarecer as dúvidas. Eu, pessoalmente, eu vi que um grande volume de recursos vai para o audiovisual. Ele é reservado ao audiovisual. E o recurso bem menor para as demais atividades. Agora, eu não sei qual é a lógica disso, né? Querer jogar a arte dentro do audiovisual, porque é uma atividade de forma consolidada, muitas pessoas que participam dela. Mas eu não estou aqui para polemizar, né? Só para entender a questão, porque até tenho recebido de algumas pessoas dúvidas a respeito disso. Mas eu precisaria separar dois setores, aquilo que é audiovisual, para fazer uma palestra ou colocar um outro encontro para esclarecer aquele que está interessado ao audiovisual. E as demais atividades fazer em separado, porque senão mistura duas coisas. Tem gente que não está interessada ao audiovisual, mas está interessada em outra atividade, que não dá poesia, pintura, né? E outra audiovisual. Inclusive, eu gostaria que aqui, quem tem interesse a audiovisual, levantasse o braço. Levante o braço só porque nós estamos tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ok. 36, 37, 38. Bom, eu sugiro de fazer um encontro com os 38 porque ele dá muito detalhe que interessa a eles. Agora, o resto, eu acho que pode levantar o nome que se interessa a outras atividades. Bom, aparentemente tem um pouco mais das outras atividades, né? E aí separaríamos em 2 grupos para dar um entendimento melhor a cada setor. Mas vou deixar a palavra, começa um, se apresenta aí, Flávio.
Ei, boa noite, rapaziada. Primeiramente, licença para chegar. Meu nome é Felipe, eu sou jornalista, produtor fonográfico, cantor, compositor. Eu tenho uma gravadora que tem mais 5 artistas vinculados. A minha pergunta é, tipo, eu sou um artista independente, nunca participei. Como que eu faria para participar? E se um artista que nunca participou, ele está à frente de quem já participou e pegou essa verba ou não tá? Como é que funciona? Não tem essa... Melhor. Ninguém está na frente da outra pessoa justamente por ter mais experiência, por ter um currículo melhor, um portfólio melhor. Você comprovando sua área artística dentro daquele segmento, você já tem direito àquele recurso. Como eu falei inicialmente, é um recurso ainda emergencial. E só ainda aproveitando essa fala sua, essa pergunta sua para responder também ao questionamento do prefeito, é muito importante salientar que a Lei Paulo Gustavo é uma lei para todo o segmento, é uma lei que serve para os dois, é a mesma lei para os dois. Né? Então, assim, o que difere é a proveniência do recurso, que da onde está vindo o dinheiro? Vocês não sabem disso, mas o recurso do audiovisual está vindo da Ancine, o recurso das outras manifestações está vindo do Ministério da Cultura. Mas vocês vão receber o dinheiro da mesma forma. E isso depende do edital que cada um vai fazer, cada município vai fazer. E a outra questão também só foi colocada a questão do audiovisual porque o Paulo Gustavo era do audiovisual. Né? E quando ele faleceu, muito foi solicitado referente à questão do audiovisual naquela época, ainda no ano de 2021. Né? Quando ele faleceu, aconteceu aquela turbulência toda que foi muito ruim. Para todas as manifestações, igualitariamente falando de recursos, nós temos a Lei Aldir Blanc, que foi feita no ano de 2020 e 2021, e que nós teremos novamente este ano, 2023, onde com a continuidade dos anos 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028. 5 anos. Fora. E eu, como um artista independente que nunca participei da lei, como é que eu faço para adentrar nela, fazer, tipo, como é que eu faço? No caso do Estado, a inscrição será numa plataforma digital que é o nosso site do Estado. Então, na Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais, que é o nosso site, tem a plataforma digital. Você entrando lá, você vai fazer uma inscrição como você faz no Facebook, no Instagram, normalmente. É uma inscrição bem simples, é como se fosse o Google Forms. É uma tabela do Google Forms, da Lei Aldir Blanc. É uma inscrição para simplificar, até para que, com todo respeito, os leigos consigam fazer a sua inscrição. Não abriu ainda. Não abriu ainda. A gente ainda não está com os editais abertos, porque está na parte da escuta da sociedade civil. Satisfação, prazerão, muito obrigado aí, é nóis. Só lembrando, gente, os editais não foram publicados ainda. Os formulários não estão liberados ainda. Primeiro está na parte da sociedade civil, fazendo as suas queixas, levantando as demandas. Nem o recurso chegou ainda. As contas bancárias estão sendo abertas. Então, muito provavelmente, todos os estados e os municípios publicarão seus editais entre os meses de julho e agosto. No mais tardar, agosto, eu acredito. Tudo bem? Tudo bem. Qual o seu nome? Meu nome é Isabela. Estou aqui representando a TR Produções e eu gostaria de saber como que vai ser a questão da inscrição do artista, o prestador de serviço, como que vai ser os critérios de inscrição. Porque, relembrando um pouco como teve, né, a Lei Aldir Blanc 1, houve algumas limitações na questão da inscrição. Nós temos aqui artistas que muitas vezes um cantor, ele pode ser um vocalista, um baterista, um ótimo baixista, mas ele poderia se inscrever somente em uma forma de atuação. Então eu gostaria de saber se na Lei Paulo Gustavo vai ter essa limitação de inscrição, porque é um direito, né? A gente tem artistas instrumentistas aqui na cidade, e também para reforçar, né, da verba, né, da lei, circular aqui na cidade mesmo. Muitas vezes a gente tinha que buscar artistas de outras cidades, porque os que tinham aqui não poderiam se inscrever em mais de uma função. Então viria, né, um artista de uma outra cidade. E a importância é o dinheiro girar aqui, né? Isabela, eu entendo demais sua pergunta. Essa limitação que foi colocada em todo o país
no ano de 2020, porque eu entendo este lado, mas infelizmente, mesmo com essa limitação, não no edital da música, mas em alguns editais, eu posso falar abertamente para vocês, como no circo, por exemplo, nós tivemos algumas pessoas trapaceando, que é obtendo recursos, fingindo ser artista de um segmento, não sendo artista daquele segmento. Então, este limite, naquele momento, ele foi importante. Isso foi nos colocado também pelo nosso Conselho de Cultura, novamente na Lei Paulo Gustavo. Nós estamos checando para ver se a gente consegue abrir para 2, mas deixar livre a gente não consegue, porque senão a gente acaba tirando a oportunidade de outros artistas terem direito a esse recurso emergencial. Mas isso foi nos colocado também. E eu concordo plenamente com você referente à questão do limite territorial e municipal, porque isso funciona para municípios menores, mas não funciona para municípios grandes competindo. Então isso também está sendo revisto para a Lei Paulo Gustavo. Muito provavelmente que isso não tenha na Lei Paulo Gustavo. Não posso afirmar agora porque os editais não foram construídos, mas muito provavelmente isso não tenha na Lei Paulo Gustavo. E só uma questão que você me fez lembrar, Isabela, tem perguntas, pessoal, tem questionamentos, porque a cultura, fazer cultura, a gente não pode confundir nunca preço e valor com a cultura. A cultura não tem preço, mas toda cultura tem valor. E a gente não consegue nunca mensurar o preço dela, mas ela tem esse preço. Outro dia me perguntaram assim, Igor, eu sou tatuador, vai ter edital para tatuagem, estúdio de tatuagem da Paulo Gustavo? E por que não teve da Lei Aldir Blanc? Eu não soube responder. Porque eu falei, caramba, realmente, vocês são artistas, mas por que... Aí eu fui perguntar a algum amigo meu de estado, para ver se algum estado tinha feito edital para estúdio de tatuagem, e nenhum estado fez edital para estúdio de tatuagem. Mas entra em artes plásticas. Exatamente, disposição. Só que eles queriam um edital específico para estúdio de tatuagem. São vertigens que a gente vão criando a partir de leis emergenciais, que a gente vai ter que ir driblando e vendo como que a gente pode encaixar em cada uma delas. Boa noite, meu nome é Diego. Tenho algumas dúvidas sobre exatamente o que ela falou. Eu posso, como artista, me inscrever no audiovisual e nas demais? Sim. Isso sim. Beleza. São 2 artigos diferentes. Todo mundo entendeu isso, gente? Quando eu falo, entenderam? Beleza. Lei Paulo Gustavo, a gente fala de 2 artigos diferentes com incisos dentro do artigo. Na Lei Paulo Gustavo, o artigo 6, que fala do audiovisual, que não é o recurso do MIC, mas vocês não precisam saber disso. São 4 incisos. Tem o inciso de formação e capacitação. Quem quiser entrar no edital só para capacitar, formar, workshop, sei lá, fazer uma circulação, porque vocês podem também, isso não foi dito aqui, pelo menos até onde eu cheguei, Sérgio, se você disse, me desculpa, vocês podem entrar no edital de Minas Gerais, com o mesmo projeto, entrar em São Paulo ou no Amazonas e fazer um agrupamento de recursos. Vocês podem fazer isso. Meu filme vai circular em Minas e no Amazonas. Cara, entra com um projeto em Minas e no Amazonas. Beleza? Então tem o inciso da formação e capacitação, tem o inciso da produção audiovisual, tem o inciso das TVs públicas e cineclubes. A gente não pode esquecer dos cineclubes. Os cineclubes são importantes, inclusive, para a gente conseguir mobilizar essa turma do audiovisual. E outro inciso dentro da questão do Paulo Gustavo é a parte do capital e do manuseio dos equipamentos do audiovisual. E o outro artigo é referente às demais manifestações artísticas. Ainda no audiovisual, eu como artista posso pegar captação para fazer videoclipes meus, das minhas músicas, mesmo não sendo da própria audiovisual mesmo. Eu pensei que tinha que ser, eu pensei que eu tinha que ter uma empresa, por exemplo, audiovisual. Eu tenho que ter uma empresa de audiovisual para assim conseguir. Não. Ele está perguntando, gente, se o edital é para pessoa física, para pessoa jurídica
com fins lucrativos ou para pessoas jurídicas sem fins lucrativos, é isso? Os editais ainda não foram construídos, mas terá editais para pessoas físicas, 90%. 90% dos editais é pessoas físicas. 5% OSCs, que a gente chama, Organizações da Sociedade Civil, que são pessoas jurídicas sem fins lucrativos. E os outros 5% a gente não pode fazer com pessoas jurídicas com fins lucrativos, somente na minha lei de Estado, provavelmente será para municípios com o restante do recurso a pagar. Eventos presencialmente, com público presencial, vai poder também nos demais, eu vi que pode eventos online e presencial, vai poder? Não pode ser o objeto, isso pode, mas não pode ser o objeto principal, não é isso, Sérgio? Isso é permitido, mas não pode ser o objeto principal. O objeto principal, shows e o evento. Exatamente. Deu para entender? De boa mesmo? Mais alguém? Gente, é muito importante, olha só. Quem está em mente aí de fazer olha só. Demais manifestações artísticas, como o prefeito perguntou. Tem alguém do balé aqui? Nossa, surpreendeu. Legal. Do balé, uma pessoa só para falar o que está pensando em fazer com o balé, por favor. Tem 10 pessoas do balé levantaram a mão, só preciso de uma pessoa para falar o que está pensando. Não, eu também. Eu mesmo, tá. Mas você tem você vai e volta, isso volta. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Meu nome é Geviana, eu trabalho com o Centro de Arte São Miguel Lopes e nós somos do balé da dança, né? E nós vamos, através da dança, num diálogo, mostrar a nossa arte como forma de expressão e transformar isso num filme. É isso que nós vamos fazer. É isso. Deu para entender as demais? É isso. As demais manifestações artísticas, por exemplo, tem um grafiteiro, uma pessoa quer fazer um grafite, aí o meu amigo ali, ele vai fazer um grafite no hip hop ali, tem um amigo ali, ele falou assim, cara, eu quero fazer um grafite. Aí ele falou assim, cara, eu preciso de comprar tinta, spray, preciso comprar painel, se for em painel tapume, ou se vai ser em parede, não sei, mas o meu objeto vai ser um documentário ou uma filmagem dessas pinturas. Você vai pintar, você vai fazer os grafites, mas você vai filmar esse documentário com um conceito. E depois cabe ao Estado, e também aos municípios, obviamente, mas sobretudo ao Estado, construir política pública para distribuir esse documentário, passar para o mundo. É isso que a gente está falando de demais manifestações artísticas, porque quando a gente fala assim de produtores de filme, cineastas, cara, não é essa bolha, é para demais manifestações artísticas. Se vocês pensarem com esse olhar, vocês podem fazer qualquer manifestação, qualquer atividade artística, filmar essa atividade artística, fazer essa execução do balé e depois distribuir como que é feita essa execução. Parabéns, é isso. E a gente pode colocar aqui em Minas, no Amazonas e outros estados. Vocês podem colocar o mesmo, vocês podem, e digo mais, muito obrigado. E digo mais, se for um filme maior, não sei se vocês já trabalharam com isso, se o edital de vocês, de Minas, vou perguntar isso, não vou falar, vocês colocaram o recurso de vocês, o projeto de vocês, do grafite, do meu amigo grafite ali do hip hop, qual é o seu nome? Esquilo? Esquilo Fubá. Eu curto muito hip hop, cara, depois conversa. O que acontece? Eles entraram com um projeto meu aqui em Minas Gerais. 50 mil reais, pessoa física. O projeto deles custa 120 mil reais. Eles fizeram o orçamento.
50 mil reais em Minas, 50 mil reais no Rio de Janeiro. Falta 20. Como vocês podem conseguir esses 20? De qualquer maneira, captando o meu projeto da Lei Estadual de Incentivo, patrocínio de projetos via ICMS, Fundo Estadual de Cultura, ISS, por meio de patrocínio de projeto, imposto de renda via patrocínio de Lei Rouanet, por qualquer meio. Porque na hora que você prestar contas, é só você diferenciar. O seu projeto não acabou. É isso que eu quero falar. Qualquer meio é complemento de renda. Qualquer outro meio é complemento de renda. Agora, uma outra pergunta. O seu projeto foi aprovado em Minas Gerais, mas tomou bomba lá no Amazonas. O que você faz? E aí, quem tem uma solução para isso? O projeto passou em um estado, mas tomou pau em outro. Entre outro estado? É uma solução. Mas se o edital estiver fechado? Ou você tenta via captação de projetos, ou você vai ter que readequar seu projeto naquele recurso que você conseguiu, senão devolve. É isso. Tá. Ô, gente, foram todas as dúvidas. O meu arroba no Instagram, eu respondo todo mundo, viu, gente? Também passo no WhatsApp, quem quiser, vou passar os dois. Meu telefone primeiro aí. 31, o código 9 31 9 99 57 12 10 31 9 99 57 12 10. Meu arroba no Instagram, Igor Arce, ARCI, tudo junto, com I. Igor sem H, com I normal, IGOR Arce, ARCI. Podemos encerrar aqui a Kelly, que ela tem propostas concretas para ter uma carta aberta e algumas propostas de formação de conselhos e turma para analisar. Perfeito, perfeito. Por favor. Olá, boa noite a todos. Obrigada. Muito obrigada, Vitório, pela palavra. Meu nome é Kelly Diniz, eu sou formada em cinema e pós-graduada em cinema na Europa. Eu faço parte aqui em Betim, do grupo Cinema Expandido, do grupo de audiovisual. Nós temos um grupo no WhatsApp, o qual nós estamos fortalecendo o audiovisual de Betim. E eu gostaria de convidar vocês que não fazem parte para me procurar depois para adicionar vocês no grupo. Vou ler a carta aqui que nós fizemos para o Medioli. Carta aberta ao audiovisual de Betim, ao prefeito Vitório Medioli e à secretária de Cultura Bruna Massa Ribeiro, a todos os artistas e a população. Nós, cineastas, roteiristas, diretores, produtores e técnicos de cinema e de audiovisual de Betim, manifestos aqui como setor produtivo da cidade, redizimos esta carta aberta para sugerir ações de fortalecimento das políticas públicas endereçadas ao setor do município. Betim tem o potencial de se tornar uma referência nacional na realização do audiovisual. Contamos com a presença de empresas produtoras de diferentes profissionais de relevância nacional, com uma profícua produção com obras lançadas de longa e curta-metragem com exibição no Brasil e no exterior. Neste momento histórico do audiovisual brasileiro, Betim tem uma grande oportunidade de impulsionar o setor, um dos mais que cresce no Brasil, com geração de impactos além da tela, pela criação de empregos diretos e indiretos fomentados pela cadeia produtiva do audiovisual, gerando milhões de reais para a economia criativa local, movimentando diversos outros setores além do audiovisual. Assim como proposta para o desenvolvimento e fortalecimento da política cultural do município por meio de audiovisual, nós, profissionais do ramo, nos reunimos para elencar propostas que melhor visam a utilização dos recursos da Lei Paulo Gustavo destinados à cidade, como forma de colaborar com a consolidação da cadeia produtiva local, bem como ampliando novas ações e possibilidades de geração de mais recursos para as cidades, através de outras ferramentas de fomentos
já existente no Brasil e no exterior, com a possibilidade de parceria entre o município e o Fundo Setorial do Audiovisual, o FSA, ligado à Agência Nacional do Cinema, a ANCIM. Assim propomos: primeiro, a criação de uma comissão permanente do audiovisual de Betim com o objetivo de colaborar definitivamente com o avanço do setor na cidade, formada por representantes do setor privado, terceiro setor e governo. Segundo, a eleição com participação do setor do audiovisual de uma comissão própria independente da Lei Paulo Gustavo, formada por representantes do audiovisual Betim, no sentido de colaborar na elaboração de regras de investimentos dos recursos da Lei Paulo Gustavo na cidade. Terceiro, o estabelecimento de uma comissão independente com contratação de pareceristas profissionais da área do audiovisual para a execução da Lei Paulo Gustavo em Betim. Quarto, garantir a implementação da Lei Paulo Gustavo, respeitando a divisão de 70% para a produção de obras audiovisuais e 30% para a produção de obras de multilinguagens. Quinto, basear a divisão dos recursos propostos seguindo as tabelas de valores apontados por estudo de entidades como associações de profissionais do audiovisual negro, a APAM, e sindicatos da indústria de audiovisual do Brasil. Obrigada, Vitória, pela palavra, nós agradecemos e obrigada, gente. Quem não faz parte é só procurar aqui. Obrigada. Registramos aqui a presença da Elizabeth, que é já cineasta premiada, e também do roteirista aí, também premiado como melhor roteirista do Brasil, né? E também outros que fazem parte da nossa comunidade de audiovisual. Elizabeth, por favor, você como decana, dá uma palavra aqui. Você já entendeu bem da lei, dá sua opinião, por favor, como pode também ser aproveitado por aqueles que estão dando os primeiros passos nessa trajetória que você já escalou totalmente. Muito obrigada, Vitória, obrigada a todos e todas, boa noite. Eu não poderia deixar de iniciar essa fala agradecendo pessoalmente, aqui em público, ao Vitório, que foi uma pessoa super importante como pessoa e também como empresário, que viabilizou o lançamento do meu primeiro longa-metragem. Então é uma pessoa sensível, nós estamos lidando com quem ama cinema, eu tenho certeza disso, e então esse carinho dele, não só com o cinema, mas com todas as artes, é muito importante, é um momento muito bom para Betim. Por isso que esse grupo, Vitório, está trazendo até você, o senhor e a Bruna, a proposta de uma comissão permanente, aproveitando a presença do senhor Sérgio Martins, para trazer outros recursos. O Vitório já havia conversado sobre isso em outras situações, aí veio a pandemia, né, Vitório? De trazer outros recursos via o próprio fundo setorial do audiovisual que existe no Brasil. Em primeiro lugar, eu acho que é uma grande oportunidade para quem está iniciando no audiovisual, a lei que veio num momento tão triste de perdas, né, de familiares, de pessoas amadas, que foi a pandemia, e que agora vai ser executado, possibilitando a geração de renda, a eternização da cultura, da memória, por meio do audiovisual, que é uma arte que agrega todas as demais artes e que movimenta todo o ciclo da indústria criativa local. Então, acho que é uma grande oportunidade. Escrevam suas ideias, protocolem as suas ideias na Biblioteca Nacional. A secretária Bruna, o prefeito, o próprio Sérgio que está aqui, eu tenho certeza que nós também, né, que já temos aí uma trajetória, eu já tenho 20 anos dedicando ao audiovisual, estamos abertos para colaborar no passo a passo de uma elaboração de um projeto de audiovisual que engloba longa-metragem, curta-metragem, séries, jogos eletrônicos. É com certeza o terceiro maior setor hoje em crescimento do Brasil, mais forte que o turismo e mais forte que a farmácia. Então, Vitória, parabéns por esse grande seminário, ao representante o Igor, que está aqui, a secretária Bruna, conduzindo esse processo maravilhoso, e vamos trabalhar para que Betim se torne a grande referência nacional, que eu tenho certeza que o Vitório já tem dedicado a isso, e hoje ele vai sair mais comovido ainda que Betim. Eu quero chamar os meninos, que são as pessoas formadas em cinema, já para estarem aqui também. Não estão todos do cinema expandido, mas estão aqui. Então, muito obrigada a todos vocês. Pessoal,
formou cinema já com prêmio, já com reconhecimento nacional. Muito obrigada. Muito bom. Eu acho que via internet, né? Pode ver aqui no meio, todo mundo. Via internet pode-se abrir agora um grande diálogo, né? Até para esclarecer as dúvidas. Nós podemos formar uma comissão aqui no Betim, uma comissão que tem participação preponderante de vocês, artistas e pessoas interessadas, com a participação da Prefeitura, da Elizabeth, de outras pessoas que são referências, que podem também ajudar pessoas que não têm tanto conhecimento ou estão começando no audiovisual a se habilitarem para tanto. Também eu estava vendo que, para fazer uma coisa bem democrática, nós hoje temos nesse salão uma condição também, temos um painel, podemos até alugar um painel maior. Ao final, todas as peças apresentadas poderão desfilar aqui, tipo um festival, né? Para dar transparência a todas as obras apresentadas. E aí haverá também um julgamento da lista, quem sabe vai poder sair o primeiro prêmio, segundo prêmio, terceiro prêmio. Poderia ser uma iniciativa que, se vocês concordam, a Prefeitura se coloca à disposição. Me parece que aqui o ambiente é bom. Também tem o teatro. No teatro cabem 400 pessoas, no teatro 600 pessoas. Poderá ser finalizado o processo de escolha das peças com essa demonstração de transparência. Ok? Bom, nós vamos abrir agora no portal da Prefeitura, da Secretaria da Cultura, páginas que vão abastecendo de informações, que vão esclarecer dúvidas, que vão receber também perguntas e questionamentos para nós aprofundá-lo, e os editais deverão ser prontos em julho. É isso. Portanto, temos os 30 dias para consolidar esses editais e, em seguida, durante o mês de agosto, finalizá-lo, escolhendo as pessoas que serão premiadas dentro das normas e das condições determinadas exatamente pela Lei Paulo Gustavo e por aquilo que vai ser acertado entre nós, ok? Então tá bom. Agradeço a todos os presentes e vamos em frente. Marcaremos também, para finalizar todo o processo e determinar o edital, mais uma reunião para consolidar o texto até presencialmente. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, uma boa noite. Antes de finalizarmos, a Ana gostaria de entregar um documento à secretária Bruna Ribeiro. Senhoras e senhores, em nome do nosso prefeito Vitório Medioli, agradecemos a presença de todos. Tenham uma ótima noite.